E aí, pessoal, bem-vindos à nossa 10ª e última aula do nosso curso livre de noções básicas de Direito e Constituição, hoje encerrando falando sobre o Poder Judiciário, que é um poder bem relevante e do interesse de todos vocês que querem se direcionar para uma atuação na área jurídica para um curso de graduação em Direito. Se não for o seu caso, também é interessante conhecer mais a fundo um pouco desse poder aí tão importante para a vida de todos nós. Afinal de contas, o Poder Judiciário ele tem a competência de julgar os processos, os conflitos que existem na sociedade, envolvendo o Estado, envolvendo os particulares. Ele tem uma competência bem ampla e, por isso mesmo, ele tem uma estruturação bem complexa e que é bem importante de a gente compreender. O Poder Judiciário tem como órgão de cúpula o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros que são escolhidos pelos presidentes da República. Então, esse órgão de cúpula ele vai ter competências originárias relacionadas aí ao processo constitucional, a ações constitucionais que envolvem assuntos bem relevantes e também competências de dar palavra final em alguns assuntos que chegam até o Supremo através de recursos constitucionais. Então, ele é o nosso Tribunal Constitucional. Todo país tem um Tribunal Constitucional, que é o guardião da Constituição, que é o guardião do ordenamento jurídico como um todo, e o nosso órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal. Nós também temos os tribunais superiores, que são órgãos de cúpula de cada área da justiça. Então, o principal tribunal superior, digamos assim, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 ministros que vão cuidar aí de assuntos relacionados à justiça comum. O que é justiça comum? É aquela justiça que não é especializada. Por exemplo, nós temos no âmbito também dos tribunais superiores o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o Superior Tribunal Militar. Esses tribunais superiores, eles são órgão de cúpula dentro da sua esfera de atuação. Qual é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o órgão de cúpula do poder da Justiça Trabalhista? É o Tribunal Superior do Trabalho. O órgão de cúpula da Justiça Militar vai ser o Superior Tribunal Militar e todas as matérias que não envolverem esses conteúdos específicos, essas justiças especializadas, é o que a gente chama de competência residual, de justiça comum. E a justiça comum tem como órgão de cúpula o Superior Tribunal de Justiça, um órgão bem importante da nossa justiça, do nosso poder judiciário, certo? É interessante que a gente entenda que a justiça comum ela tem uma maior estruturação, É a justiça que vai ter aí mais tribunais a ela vinculados. Por quê? Porque ela tem essa competência residual. Tudo que não é da justiça especializada vai para a justiça comum, ou seja, a grande maioria das ações, dos conflitos, que são levados à apreciação do Poder Judiciário no Brasil, são direcionados para a nossa justiça comum. E essa justiça comum, ela se divide, digamos assim, nos tribunais federais e nos tribunais de justiça. No caso dos tribunais federais, nós vamos ter competências específicas escolhidas pela Constituição. Então, a Constituição vai olhar para todos os processos, para todas as situações, e que são do caso da justiça comum, e vai dizer o seguinte: algumas dessas questões elas precisam ser analisadas por uma justiça específica. Então, eu vou criar aqui uma justiça federal, que vai ter uma estruturação vinculada à União, mesmo que ela tenha uma descentralização no território nacional, e essa Justiça Federal vai ser responsável por julgar esses casos que eu vou selecionar como casos mais importantes, mais selecionados, digamos assim. Não é uma matéria de competência temática de uma justiça especializada, como o caso da Justiça Eleitoral, que vai se debruçar sobre assuntos eleitorais. Não é isso. São casos gerais, genéricos, mas que envolvem algumas figuras ou algumas situações que demandam essa especialização não temática, mas uma especialização no caso da competência da justiça. Por exemplo, ações que envolvam a União, ações que envolvam tratados internacionais, ações que envolvam questões nucleares ou questões fronteiriças, crimes federais, elas não vão ser julgadas por um tribunal estadual, por um tribunal de justiça. Elas vão ser julgadas por um tribunal federal. Então, a Justiça Federal ela tem esse caráter de ter assuntos, competências específicas tipificadas na Constituição.
No âmbito dos estados, nem todos os estados vai ser sede do Tribunal Regional Federal, né, que é o órgão da Justiça Federal no âmbito assim, né, infra-STJ. Então, existem 5 TRFs espalhados pelo Brasil. Eu moro aqui no Paraná. Aqui, né, os 3 estados que compõem a região sul se juntam sobre a jurisdição do Tribunal Regional Federal daqui da região, certo? Mas existe o Tribunal Federal responsável por cuidar, né, das ações federais de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Existe um Tribunal Regional Federal que cuida de boa parte dos estados do Nordeste, né? Então são 5 tribunais regionais federais que vão cuidar dessa competência da Justiça Federal, que é uma competência de justiça comum mais selecionada, e vai, né, ser esse órgão que vai atuar aí para o controle dessas ações no âmbito dos estados. Todos os estados têm juízes federais. Só que os juízes, eles são um órgão de primeiro grau. Quando eu começo uma ação, eu começo no primeiro grau. Eu apresento para um juiz uma demanda e esse juiz vai analisar essa demanda, né, que vai ter aí advogados atuando junto, vai ter o Ministério Público assessorando, né, a compreensão do ordenamento jurídico, e o juiz vai dar uma sentença. Quando eu não me conformo com essa sentença, eu preciso recorrer. Esse é um postulado, digamos assim, do nosso direito. Essa possibilidade de recurso. Eu tenho decisões que são recorríveis. Se eu não estou conformado com a decisão, eu preciso ter um meio de impugnar essa decisão judicial. Então, da sentença do juiz, eu recorro para o tribunal. Aqui no caso do que eu estou comentando, da Justiça Federal, o juiz federal está presente, né, em vários municípios dos estados. Todos os estados têm juízes federais. Eu entro com a ação, eu tenho uma sentença e a parte que não estiver conformada com essa sentença recorre para o Tribunal Regional Federal. Então, o Tribunal Regional Federal ele já é, né, tido aí como essa segunda instância, porque eu tenho a primeira instância para a qual eu apresento a demanda e eu recorro para uma segunda instância, mas o Tribunal Federal também pode ter aí ações que são diretamente apresentadas a ele. Um habeas corpus, por exemplo, já é apresentado diretamente a um tribunal. Assim como o STJ e o Supremo também têm ações que já começam nessas instâncias superiores, certo? Mas a regra geral, para que vocês compreendam e não fiquem muito confusos, é que nós, cidadãos, apresentemos demandas aos juízes de primeiro grau, né? Eu estou exemplificando aqui no caso da Justiça Federal, mas na Justiça Estadual também tem toda essa sistemática. O que vai ser de competência da Justiça Comum Estadual? Aquilo que for competência da Justiça Comum que não seja da Federal. Então é uma competência novamente residual. Tudo que não é Justiça Especializada, tudo que não é Justiça Comum Federal vai para a Justiça Comum Estadual. Por isso que a grande maioria dos processos está na Justiça Comum dos Estados. Então a estrutura vai ser um pouco semelhante. Eu tenho juízes de primeiro grau, certo? E esses juízes de primeiro grau recebem as demandas e apresentam sentenças, né, decisões para esses casos. Eu posso recorrer para um tribunal. Só que aqui no caso da Justiça Estadual, o próprio nome já está dizendo. Cada estado tem um tribunal. Então eu apresento meu recurso para um tribunal de justiça no âmbito do meu estado, certo? E desses tribunais, tanto o Tribunal Regional Federal como o Tribunal de Justiça, se eu tenho uma decisão proferida por esses órgãos colegiados de segunda instância e ainda assim eu não estou conformado, eu posso novamente ter uma oportunidade de recurso, aí sim, para o STJ, que é o órgão de cúpula da Justiça Comum, tanto estadual como federal. O ponto final, digamos assim, da Justiça Comum é o STJ, independente de eu estar falando de Justiça Comum Estadual ou Justiça Comum Federal. Nas outras justiças, né, no assunto que é competência da Justiça Especializada, nós temos uma lógica parecida. Vamos pegar aqui a Justiça do Trabalho. Eu tenho tribunais regionais, eu tenho tribunais de trabalho, né, os TRTs, Tribunais Regionais de Trabalho, espalhados pelos estados do Brasil. E vai ser a lógica bem parecida. Eu tenho juízes do trabalho, que vão analisar os conflitos trabalhistas que vão ser apresentados para a Justiça, e quando eu tiver uma decisão, essa decisão vai ser recorrível para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho de cada estado. Lá na Justiça Eleitoral é um pouco parecido. Eu tenho juízes eleitorais que não vão ser juízes específicos, eles são juízes de direito,
né, dos estados que vão, né, exercer essa função eleitoral, e eles vão proferir decisões que são recorríveis para onde? Para os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais. Dessas decisões do TRE, cabe recurso para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então a lógica ela é bem parecida, né, de um tribunal para outro, mas essa estrutura, né, ela precisa ser compreendida, né? No âmbito da justiça comum, eu tenho os juízes federais e os juízes de direito, sendo respectivamente, né, os responsáveis pela atuação da justiça federal e da justiça comum dos estados, e tem os tribunais e tem o STJ, e é mais ou menos essa a estruturação, né, da justiça no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, assim, pessoal, essa estrutura toda, né, que a gente viu, ela é importante de ser conhecida porque ela é a organização, ela é a estruturação do Poder Judiciário e o que é que esse poder faz, né? Qual é a atribuição, qual é a competência que esse poder tem. Como a gente viu, né, a gente tem funções típicas e atípicas em todos os poderes. A função principal do Poder Judiciário é a de julgar demandas que surgem na sociedade, e ele tem também competências atípicas. Por exemplo, quando a gente viu o processo legislativo, a gente viu que o Supremo e os tribunais superiores podem dar início ao processo legislativo. Eles podem criar um projeto de lei e encaminhar para o Congresso Nacional. Sempre nessa perspectiva, né, dos freios e contrapesos, de uma harmonia entre poderes. Então, o Poder Judiciário também tem essa competência, né, e ele tem, né, uma missão muito nobre, né? Se a gente para pensar, o nosso Estado democrático de direito, o nosso país assim que se baseia, né, numa Constituição com normas, com ordenamento jurídico, com poderes, com todo um Estado organizado, ele depende que haja um árbitro aí, né, um poder que tenha essa competência para apreciar demandas de forma imparcial. Então, o Poder Judiciário ele tem uma legitimação diferente. Por isso, ele não vai ter aí pessoas que vão ocupar os cargos de juízes através do voto. Nós não temos uma democracia na composição desse poder. Temos em algum aspecto, né, porque alguns espaços do Poder Judiciário são ocupados através de indicações do presidente da República, né, também dos governadores de estado, numa perspectiva aí de alguns assentos que existem no âmbito dos tribunais. Então, assim, existe uma abertura democrática no Poder Judiciário, mas a regra é que ele seja, né, ocupado por pessoas que vão alcançar essa posição, né, de juízas e juízes através do concurso público, né? Imparcialmente nós vamos ter pessoas prestando concurso para ocupar esses assentos de juiz e de juíza para que, né, exerçam aí o poder judiciário. E o Poder Judiciário ele se estrutura, de certa forma, nessa necessidade de imparcialidade, né, de uma isenção. Existem vários princípios inerentes à atividade jurisdicional, como, por exemplo, o princípio do juiz natural, né? Esse princípio orienta que não haja um tribunal de exceção, que haja um juiz, né, um juízo responsável para aquele caso, para aquela situação previamente definido, né? A gente não pode ter uma demanda, ter uma situação e escolher um árbitro posteriormente, né? Existem regras de competência muito bem definidas na Constituição. Então, quando você tem uma ação, uma demanda que você precisa do Poder Judiciário para resolver, você precisa estudar essas regras de competência para saber quem vai ser, né, o juízo, a unidade judicante adequada para analisar aquele seu caso concreto. Né? Numa linha gerais, o que é que a gente vai ter? Primeiro, verificar se existe matéria de competência, né, especializada, ver também se existe alguma prerrogativa de função ou de qualquer natureza que justifique o ingresso de uma demanda já no âmbito de um tribunal ou até mesmo de um tribunal superior, né? Aí quando você vai analisando as competências residuais, você vai vendo que não encaixa aqui, não encaixa ali, então vamos para a competência da justiça comum. É federal? Se for, a gente já sabe que vai ser ali que aquela demanda vai ser processada e julgada. Não é? Então vamos para a justiça comum estadual, para os juízes de direito. Dentro desse universo de justiça comum, existem também, né, as especialidades no sentido de que vai ter varas, vai ter juízes que vão ser direcionados para um tipo de ação. Então eu tenho um juízo penal, um juízo cível. Quando você chega nas capitais, nas cidades grandes,
tem, né, varas que têm competência especializada para questões de família, né? A justiça é a justiça comum estadual, ou também a justiça comum federal. Mas dentro do âmbito dessa justiça eu tenho uma organização, né? Juízes que vão fazer tal ação, tal ação. Então, assim, existe toda uma organização que a gente vai, né, quando vai se aprofundando no conhecimento jurídico, a gente vai conhecendo essas regras de competência, e tudo isso é bem importante de ser, né, compreendido. E para pleitear demandas perante esse poder judiciário, a gente também tem regras. Tem situações em que o próprio cidadão pode ele mesmo apresentar uma demanda. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, mesmo sem advogado, você tem, né, a possibilidade de formular demandas. Na Justiça Comum, o que é que a gente tem? Quando você apresenta uma ação, você atribui um valor à causa, né? Um valor à causa. Então, se você vai reclamar que você tem direito a um imóvel que foi, né, fraudado o contrato e você perdeu esse imóvel. Um imóvel tem um valor alto. Então você vai dar um valor à causa compatível com aquele ganho econômico que você vai pleitear, que se envolver um imóvel vai ser um valor alto. Vamos imaginar aqui. Mas vamos supor que você tem uma demanda contra a companhia de telefone que presta serviço para você sobre um contrato, uma fatura que vale aí 100, 200 mil reais. Um valor pequeno, né? Proporcionalmente pequeno. Então, vai ter aí regras que vão orientar que existem causas de pequeno valor que podem ser processadas dentro da justiça num rito mais rápido, mais simples, né? Um rito que a gente chama de sumaríssimo. E esse rito sumaríssimo, mais rápido, mais simplificado, ele tem juízes que se dedicam especificamente para esse rito no que a gente chama de juizados especiais, que são, né, as pequenas causas, como com certeza muita gente já ouviu falar, porque antigamente se usava esse nome, né? Mas o nome técnico e correto é juizado especial. E perante o juizado especial, eu tenho um limite aí de valor de causa que me autoriza a apresentar uma demanda, mesmo que eu não tenha advogado, certo? Então, se você tem uma demanda de um valor baixo aí, R$1.000, vamos supor, é um valor até mais alto que isso, mas só para vocês terem uma noção, vocês podem diretamente apresentar essa demanda no judiciário, né, perante o poder judiciário, no juizado especial. Vocês podem marcar o atendimento para que algum servidor faça a petição para você, ou você pode levar, né, a petição já pronta para protocolar nesse rito sumaríssimo. Se você quiser contratar um advogado mesmo nesse rito, você pode, mas se você tem uma demanda que pode ser resolvida aí diretamente, você não precisaria, nesses casos aí, do advogado, muito embora a gente sempre recomenda que vocês busquem, né, advogados para todas as situações. Mas a regra geral não é essa. Isso são para ações de pequeno valor que são compatíveis com o rito sumaríssimo do juizado especial. Tem muitas regras que você precisa verificar para ver se sua ação pode ou não ser apresentada perante um juizado especial. Eu estou aqui só dando uma ideia, né, do que isso significa, para caso vocês escutem falar sobre isso, vocês terem uma noção do que se trata, né? Mas é uma coisa um pouco mais complexa, tem todo um regramento que você precisa analisar. Mas a regra é que você precise de um advogado e você apresente sua demanda, né, para um juízo comum ordinário que não seja aí um juizado especial. E aí a gente tem um requisito para essa possibilidade de apresentar uma demanda para o Poder Judiciário, que a gente chama de capacidade postulatória. Nós, advogados, temos a capacidade postulatória para movimentar esse Poder Judiciário, demandar, em nome dos cidadãos, as questões diversas, dos diversos assuntos, das causas trabalhistas, cíveis, penais, enfim. Essa é uma prerrogativa que, em geral, assiste aí aos advogados. É uma missão muito importante que a advocacia tem, que a advocacia exerce. Não só a advocacia, né? Existem na Constituição uma catalogação de funções essenciais à justiça. O Poder Judiciário está ali representado pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros, pelos julgadores. Mas existem outras atividades profissionais que precisam existir para que esse poder judicante, esse poder judiciário se movimente. A advocacia, com certeza, é uma dessas funções, né, essenciais à justiça, porque o advogado tem essa prerrogativa, mas também o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que não é uma parte assim do Poder Judiciário, ele está ao lado como uma função essencial, e aí a gente vai ter toda uma categoria de profissionais que atuam no Ministério Público. Promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República, existe aí toda uma complexidade desse órgão tão interessante que é o Ministério Público, que ele atua perante a Justiça Comum dos Estados, a Justiça Comum Federal, as justiças especializadas. A gente precisa compreender, né, que são muitas as carreiras do Ministério Público. Também a advocacia pública,
que são os advogados da União, os procuradores dos estados, os procuradores dos municípios. Eu tenho também várias carreiras aí inerentes a essa advocacia pública, que também é uma função essencial à justiça que pode movimentar o poder judiciário. A defensoria pública é também uma carreira bem interessante que tem a função, né, de movimentar o judiciário na defesa das pessoas com hipossuficiência econômica, que não podem custear um advogado. Todos têm direito, né, ao acesso à justiça. E a defensoria pública entra como uma função importante nesse sentido. Você vê que o poder judiciário ele tem uma estruturação complexa e ele ainda tem esse anexo das funções essenciais da justiça, né, que são aí carreiras muito interessantes. Então eu finalizo aqui o nosso curso já apontando para uma continuidade, porque nesse curso de noções básicas, a ideia é que a gente entenda mais ou menos como a Constituição estrutura o Estado num nível básico que todo mundo precisa compreender, né? Todos os cidadãos precisam compreender. Mas, evidentemente, né, quem se direciona para um curso de Direito vai aprofundar todas essas discussões que a gente tem aqui. E se você gostou desse curso e quer continuar verticalizando seus estudos e sua compreensão do Estado brasileiro, eu te faço um convite agora muito especial. Eu estou lançando o curso de Carreiras Jurídicas, um guia mais completo de orientação sobre todas as possibilidades de carreiras jurídicas que existem, né, à disposição aí dos interessados em prestar concurso público, em se direcionar para a advocacia. Então, é importante que essa compreensão da estrutura do Estado também esteja a serviço dessa possibilidade de uma orientação profissional, né, de uma orientação mais ampla de todas as possibilidades que o universo do mundo do direito te oferece. E eu te faço esse convite, se você gostou desse curso de noções básicas, que você considere dar continuidade aos seus estudos aqui comigo, nesse curso de um guia mais completo de carreiras jurídicas. Lá eu vou abordar não só as carreiras do Poder Judiciário, mas também as carreiras que são comumente relacionadas à atividade dos profissionais do direito. Por exemplo, existe uma carreira muito interessante lá no Poder Executivo, que é a carreira de diplomata. Existe o Ministério das Relações Exteriores, que tem aí vários diplomatas que são, né, servidores públicos contratados através de concurso para representar o Brasil perante os organismos internacionais e também para assessorar os nacionais que moram fora ou que estão fora. Essa é uma carreira de Estado, não necessariamente ocupada por bacharéis de direito, mas muito ocupada por esse tipo de profissional. Não parece interessante conhecer um pouco mais sobre essa carreira? Conhecer um pouco mais sobre todas as outras? Entender tudo que o universo do direito te oferece em termos de possibilidades profissionais? Então, eu te faço esse convite especial para você continuar comigo, o professor Hermano Faustino, aqui nessa perspectiva de cursos livres que vão, com certeza, contribuir para a sua capacitação e para a sua compreensão do Estado brasileiro e do universo do direito.